O tema de hoje é por que e como fazer o diário de um trader, o diário de trades, né? Que é uma coisa que está em todos os livros de trades, está no livro do Alexander Elder, Mark Douglas também comenta isso. Eu acho que todos os livros, ou todos os traders, realmente traders, que vocês vão encontrar, vão falar da importância de um diário de trades, tá? E eu tenho falado isso bastante, e apesar de nesses processos aí, nesses divãs do ogro, que eu tenho feito exatamente nesse horário, eu estou tratando de erros técnicos e erros comportamentais da galera. Uma coisa que eu estou percebendo que talvez eu esteja correndo atrás do meu próprio rabo, eu não, né? Os que estão perdendo estão correndo atrás do próprio rabo, e de repente o que falta para a coisa andar é fazer um diário de trade, tá? Porque o diário de trade é a maior, melhor e mais poderosa ferramenta de todas para um trader, porque é em cima dele que todos os processos são revisados, são auditados, são validados, são verificados, são confirmados e outros dados que vocês possam imaginar. Ou seja, o diário de trade é o livro de cabeceira do trader. É o melhor livro de análise técnica que você pode ter. Apesar de vocês, eu acredito, estudarem pra cacete, lerem livros pra cacete de análise técnica, verem vídeos de montão como esse que vocês estão vendo, o aprendizado vai ser no campo de batalha, vai ser operando, e é importantíssimo depois se fazer a autópsia das operações que deram errada, fazer o ajuste fino das que deram certa, para você evoluir como trader. Então, eu estou percebendo até pelas demandas das pessoas que estão perdendo, que o problema é comportamental e técnico ao mesmo tempo, ou às vezes só técnico, só comportamental, e eu fico explicando, orientando, mas eu acho que o que falta para a pessoa se convencer disso é ela encarar os seus problemas de frente. E o único lugar que ela vai encarar os seus problemas de frente não é olhar a conta do negativo. Não é só olhar a conta do negativo. É olhar as operações no diário de trade. Tá ok? É olhar as operações no diário de trade. Então, a maioria não sabe nem como fazer um diário de trade. Hoje um colega até, eu tomei um susto, achou que eu estava recriminando ele pela interjeição que eu fiz, que ele perguntou, para que serve um diário de trade na sala? E depois eu falei, meu, você está louco? Como você me faz essa pergunta? Para que serve? Né? Onde você estava esse tempo todo? E aí ele falou, não, estou distraído aqui, não sei o quê. A gente riu, brincou, mas foi um momento de descontração, mas a maioria não faz, a maioria não faz. E talvez isso seja a razão do fracasso da maioria, tá? Bom, antes de começar no diário propriamente dito, eu vou usar até o exemplo de hoje, das operações de hoje. O pool ainda não fechou, tem 88% das pessoas já votaram na sala. Eu pedi para todo mundo encerrar as operações, porque quem ganhou, já bateu a meta, etc. Tem nego aqui que já fez 2.000 pontos hoje. Quem ganhou, quem já fez 1.000 pontos, 2.000 pontos, que seja 600 pontos, né? Eu fiz 600 pontos com lote cheio. Quem fez, não importa quantos pontos fez. É sexta-feira, dia de maldade, né? E outra coisa, eu sei que todo mundo que tá nesse início de carreira como trader vive, respira, come, caga trade o tempo todo. Então, eu sei que final de semana vai ter nego aí assistindo meus vídeos, infelizmente, porque tem coisa muito legal para fazer assistindo meus vídeos no final de semana. Vai tá lendo livro de análise técnica, etc. Cara, o problema é o seguinte, você lê um livro de análise técnica, até mesmo assistir meus vídeos na tua TV 65K, 65 polegadas, 4K, e torturar a família inteira com a minha voz, né? O problema não é nem isso. O problema é que se você for para o final de semana com loss na sexta-feira, o teu aprendizado vai ser totalmente inútil. Totalmente, sabe, perda de tempo. Porque você vai ficar assistindo meus vídeos e procurando resposta para os seus erros. Você vai ficar lendo um livro do Martin Pring e vai ficar procurando resposta para os seus erros. As respostas não estão nesses livros, não estão nos meus vídeos, não estão no vídeo de ninguém.
Não está no curso de final de semana. A resposta está no seu diário de trade. Tá? Mas como eu sei que a galera vai estudar no final de semana, né? Eu falo, porra, tem que terminar a sexta-feira, se possível de manhã com alguém e encerrar. Por quê? Primeiro, curtir a vida. Já começar a sexta-feira, o final de semana mais cedo. Viajar, ir para praia, dar uma descansada, malhar, tá de noite inteiraço aí para sair com a namorada, com o namorado, com o marido, com a esposa, enfim. Tá com gain legal. Segundo, final de semana com loss, eu sou assim, não sei vocês. Porra, você fica de mau humor se você toma um loss grande, se você foi indisciplinado, você fica chateado, fica emburrado. Para que passar o final de semana assim? E outra coisa que eu estava falando dos livros e dos vídeos. Se você vai estudar final de semana com alguém, pô, você está com aquela sensação que está fazendo a coisa certa, que só quer melhorar, só quer se aperfeiçoar. Então, um vídeo que você assista vai ser mais absorvido, um livro que você lê de análise técnica vai ser melhor compreendido os conceitos, tá? Agora, se está com loss, você não vai encontrar resposta nos livros, a absorção do conteúdo teórico ali vai entrar por um olho, sair pelo outro, o vídeo vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, não vai adiantar, é inútil, tá? Então, sexta-feira é um dia super importante e eu falei para a galera que já ganhou, encerra. Galera que estava com loss e virou gain, cara, show, zera. A galera que estava com gain acabou na ganância girando mais do que devia, devolvendo tudo. Cara, não tenta recuperar que você tá puto. Tentar recuperar um gain que você devolveu, às vezes é pior do que tentar recuperar loss. Porque loss já tá com a bunda na parede, né, com medo. Agora, devolver o gain, você tá com ódio, né? Quem tá com loss, recuperar esse horário, uma sexta-feira à tarde, cara, a partir desse horário, 16 horas, é o horário dos desesperados. Às vezes dá altos trades, como deu ontem, 700 pontos depois das 5 da tarde, mas não vamos contar com o ovo no cu da galinha. Relaxa, relaxa. Então não é hora de operar, é hora do desespero. Então, para todo mundo encerrar. Agora aqui na sala tem 90% já encerrado, tem 10% que ainda estão operando, né? Pelo pool da votação. Deixa eu compartilhar o pool com vocês. Em termos de gain, temos agora de gain, ó, bacana o gain hoje, hein? 69% com gain, quase 70%, hein? Mas tem gente para votar ainda, tomara que a gente esteja ganhando, para melhorar esse resultado hoje. Temos 25% com gain pequeno, até 200 pontos no índice ou até 4 no dólar. 25% com até 500 pontos ou até 10. 16% com até 1.000 ou até 20. E 4% acima de 1.000, acima de 20 pontos. Total agora está dando 70% redondo. 25, 25, 16 e 4. 70% da sala do projeto, 10% com ganho hoje. É sensacional. É sensacional. 70% da galera ganhou. Uma porrada de gente fez 1.000 pontos hoje. A gente teve 3 movimentos de linha reta de 500 pontos cada um. 3 movimentos de 500 pontos. Quem pegou os 3... Não, tivemos 4 movimentos de 500 pontos. Não, foram 5 movimentos, perdão. 5 movimentos de 500 pontos. 5 movimentos de 500 pontos hoje. 5 movimentos de 500 pontos. Esse aqui, essa compra aqui, que a gente saiu na sala com 400 pontos, alfaçamos, primeiro trade do dia, mas foi lá no alvo, deu 550 pontos. Aqui deu 550 pontos, a gente saiu com 400. Aqui deu 500 pontos, aqui deu 500 pontos, aqui deu 500 pontos. E aqui, que eu já não acreditava mais em nada, deu mais de 500 pontos. Tá? Mais de 500 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 movimentos de 500 pontos. Quem pegou 5, pegou 2.500 pontos. Tá? Então, por isso que a gente tem 70% da sala com gain. 8% no 0 a 0. E temos aqui, ó, 8 com 8, 16, com 22 com loss. 22 com loss, não adianta eu ficar celebrando só os 70% com gain e os 8 no break-even e esquecer os 22 com loss, senão eu tô sendo negligente aqui com a minha turma.
A questão que eu acho que não adianta todo dia eu ficar aqui perguntando aonde você errou, aonde foi tua entrada. Eu estou percebendo isso depois de vários dias fazendo isso. Eu pergunto onde você fez a sua entrada e eu vejo os mesmos tipos de erros se repetindo. Não sei se são com as mesmas pessoas, mas são os mesmos tipos de erros. Só que um dia como hoje, que dá, sei lá, chance de fazer 1000 pontos fácil, né? Apesar de termos, como eu falei, termos tido aí a oportunidade no índice fazer 2.500 pontos, tá? O dólar para mim hoje foi o que eu chamo de trade de onça morta. Todos os trades lindos, de perfeitos, são trades que só são perfeitos depois que a gente vê ele acontecendo. Todos eles tinham alguma razão, algum senão que me proibia entrar no dólar, tá? Então hoje 0 trade no dólar, mas um monte de gente se fudeu no dólar. Mas o dólar está aqui, a média de 20, a média de 200, totalmente flat, e com isso um movimento totalmente volátil, aleatório, sem muita consistência. Mas você vê movimentos enormes aqui no dólar. Mas na minha opinião, como trader e observando, procurando padrões de livro para um trade system aqui, ou até entradas que o risco justificasse, com stops curtos, com momento, que até teve entradas assim, mas os stops eram extremamente caros, né? Então, 0 trade no dólar hoje, 0, nenhum trade no dólar. É melhor perder oportunidade do que perder dinheiro. Isso é um mantra que vocês têm que botar na cabeça. O dia que vocês aceitarem que vocês não estão aqui para ganhar dinheiro, vocês estão aqui para operar bem como profissional, assim como um cirurgião está lá para operar os pacientes bem, não está lá para ganhar dinheiro, ele não está lá para ganhar dinheiro. Se ele for um puta cirurgião plástico, por exemplo, como o Pitangui, vai ficar bilionário. Se for um puta cirurgião cardíaco, como o Jatene, vai ficar famoso milionário. Agora, se for um bosta no cirurgião que está fazendo cirurgia só porque quer ganhar dinheiro, vai matar um monte de paciente e vai parar na cadeia. Então vocês têm que estar aqui, não é para ganhar dinheiro. Primeiro ponto, não é para ganhar dinheiro, para operar bem. Só que é difícil para caralho e vocês aceitarem isso. É difícil para cacete. É meio que paradoxal vocês aceitarem que vocês não podem operar pensando em grana. Tem que pensar em padrões, pensar em processos e executar esses processos. E melhorar isso ao longo da vida de vocês para que os resultados venham cada vez com mais facilidade, com mais, de uma maneira mais fácil, mais dinâmica não, é mais automática, mais proativa, não, né, mais proativa, e parar de procurar oportunidades, esperar elas aparecerem. No dólar, as oportunidades todas que eu estou vendo aqui, olhando agora e ao longo do dia, foram oportunidades, como eu falo, que são oportunidades de onça morta. Oportunidades que aparecem depois que já foi. Sabe qual é o problema da oportunidade de onça morta, que eu estava falando para a galera? Eu falo isso há anos. Você vê um movimento de 1000 pontos, né, que deu uma entrada ali, um martelinho, que na hora você ficou com medo, achou que era perigoso, o risco não valia, 300 pontos de stop, não sei o que, aí você não entra, dá 1000 pontos. Aí você fica, puta que pariu, perdi 1000 pontos. Cara, olhar o gráfico para a esquerda é a coisa mais fácil. Por exemplo, eu hoje tomei um risco de uma operação técnica que tinha quase 500 pontos de stop, e eu aceitei tomar o risco, e deu gain. E ela desceu, chegou a 50 pontos do meu stop, mas meu stop era técnico, beleza, eu fiquei de boa, do início ao fim. Eu vi a galera zerando no break-even, a galera no chat falando que estava passando um calor da porra, que estava infartando, não sei o quê. Eu entrei com lote pequeno, entrei com 5 contratinhos do cheio, e falei, vou levar, na boa. 10 stop, 10 stop, stop técnico, segui o plano, foi lá, saí com 400 pontos, acabou. Primeiro trade que eu fiz. Mas era um padrão técnico, era um rompimento de pivô, tinha entrado volume, estava acima da VWAP, enfim, dólar estava caindo para confirmar o movimento de alta do índice, enfim, padrão, não, sabe? Eu esperei, sei lá, 1h30 para fazer a primeira operação do dia e peguei 400 pontos. A ideia o que você tem que fazer é saber o que está fazendo, né? Não adianta depois você entrar olhar um gráfico que, sei lá, tem stop de 300 pontos,
mas só vê o game, porque está olhando ele para a direita e fala, ah, aqui deu um puta trade, etc. De repente, numa outra oportunidade, vai aparecer mesmo padrão, stop 300 pontos, você vai entrar e pode tomar um stop 300 pontos. Então não adianta ficar só olhando o gráfico e contabilizando os pontos que você deixou de fazer. Sabe por quê? Porque uma porrada de entradas possíveis que apareceu aqui no dólar hoje, essa mesma aqui agora, esse martelo aqui, a galera estava querendo vender. Eu falei, isso é um gift. Eu falei, não vou fazer gift, eu não vou entrar em gift embaixo de FIBO de 61,8. Eu passo. Dito e feito, teria dado um stop no dólar. Então, o que acontece? Quando você olha um gráfico pronto, você vê um monte de oportunidades, né, certas, mas não vê as que deram errado. E isso que é foda. Você fica fazendo contabilidade mental de trade que você podia ter feito e não fez, mas você não faz a contabilidade dos stops que você poderia ter tomado e não tomou. Você só vê o que você deixou de ganhar. Você não vê o que você deixou de perder também por não ter operado algumas coisas. Né? E é isso que provoca ansiedade, provoca agonia, porque você olha o gráfico e fala, caralho, já subiu pra cacete, já caiu pra cacete, pô, podia ter ganhado 500 pontos aqui, 1.000 pontos ali, 20 pontos no dólar aqui, mais 15 ali, não sei o quê. Puta, moral da história, poderia ter saído do dia rico, poderia estar saindo do dia direto para vir na Europa e comprar meu Lamborghini. Porra, é assim que funciona a cabeça de trader. A cabeça de trader é uma bosta por causa disso, né? Então, a maneira de você começar a organizar a sua cabeça, estruturar a sua cabeça, para não ter esses pensamentos que atrapalham para cacete, né? Ficar nesse, se eu tivesse entrado aqui, é o que eu falo sempre, se mamãe tivesse bolas, eu tinha tido 2 pais. Não tem essa de se eu tivesse entrado. Você não entrou, acabou, né? E por que você não entrou? Isso é uma coisa que você vai analisar no diário do trade. Se foi uma entrada que estava dentro do seu trade system e você não entrou, aí está errado. Agora, se é algo que você olhou, não estava legal, mas você achou que ia subir, e subiu 500 pontos, fala, puta, deixa eu me flagelar aqui, perdi 500 pontos. Você não perdeu, cara, não estava no seu trade system, acabou, você não tem que entrar fora do seu trade system. O que vai te manter vivo nesse mercado é seguir as regras, é obedecer o seu trade system. E o diário serve para isso. Só tem 2 maneiras de perder dinheiro. Você não obedeceu o seu trade system ou o mercado virou. Só tem essas 2. Se o mercado virou, aí é fatalidade. Aí você tem que, na hora do diário, verificar realmente. Pô, eu vou estrangular esse gato hoje, meu. Esse gato já entrou e saiu aqui pela minha janela umas 20 vezes. Vai, Costela, entra de novo. Puta, e não sai mais, bicho. Ou seja, a única maneira de você começar a enxergar o mercado de maneira correta é começar a botar tudo que você está fazendo num diário, tá? Botar tudo que você está fazendo num diário. Porque ali vai estar todo o seu aprendizado. Se a entrada foi dentro do seu trade system, ok. Não interessa se deu gain, deu loss. Claro que interessa, é óbvio. Mas no estágio avançado, não interessa. A única coisa que interessa para o trader no último estágio é eu segui meu trade system? Ok. Quem está no último estágio já chegou num trade system que é vencedor, porra. Vai ter seus dias de loss, vai ter suas operações de loss, vai ter dias talvez de drawdown, talvez não seja nem os trade systems, talvez seja você mesmo, emocionalmente não está legal, né? Hoje eu estava super feliz com as 2 operações que eu fiz, porque eu estou vindo aí de um mês desde que teve a liquidação da Valpires, né? Aí a minha aberta semana passada, eu demorei para... Primeiro que eu estava esperando o fechamento para qual corretora que eu ia, etc. Eu estava com 4 ou 5 convites, eu acabei até achando no meu WhatsApp um convite do início de outubro, bem no dia da execução da Valpires, que eu fui ver esse final de semana, só respondi. Acho que nem me responderam de volta, porque já sabem que eu já fechei com a Modal, mas eu estava naquela de esperar, aí até que eu decidi pela parceria com a Modal, abri minha conta e comecei a operar semana passada. Primeiro dia de operação, loss. Cara, depois de um mês travado, um mês travado não, um mês sem operar,
né? Depois desse vendaval que foi ficar com o dinheiro preso, etc. Primeiro dia, loss é foda, você fica mais inseguro, mais travado, né? Hoje estava super feliz porque peguei esses dois movimentos na veia, de cara, dois tiros, dois gain, puta, tranquilo. Mas duas entradas dentro do Trade System, uma inclusive de reversão clara para mim, que foi essa venda aqui, tá? Essa venda aqui de deriva, de um topo duplo, que também era alvo de FIBO, era o alvo de FIBO justamente da minha primeira compra, né? Aí deu essa queda, eu não entrei nessa queda, tendência de alta. Já na segunda, armou um topo duplo, derivou, perdeu deriva, fiz a entrada para sair daqui na VWAP, acabei saindo um pouco antes, tá? Mas é normal quando você tem situações de loss, etc., você ficar travado, você não conseguir enxergar direito o mercado. E a melhor maneira de você enxergar o mercado, saber se você está enxergando o mercado, é registrar tudo que você faz, ponto a ponto, cada operação. A questão é, além de girar ser algo totalmente, na minha opinião, amador, não estou dizendo que não existam profissionais que girem pra caralho. Eu mesmo já teve dias no passado, né, quando eu operava sozinho, que eu falava, hoje eu quero escalpelar, de fazer operação pra cacete, girar pra cacete e sair com gain no final, feliz da vida, mas tipo assim, por estilo operacional. Mas é o tipo de estilo que é complicado para quem está começando já entrar numa de ser scalper, de fazer 30 operações por dia. Por quê? Tem que saber muito bem o que está fazendo. E a maioria não sabe. A maioria que está começando não sabe. Tanto é, eu falo isso cada vez com mais convicção, justamente pela amostragem de pessoas que me procuram, que não só as que estão na sala dos 10%, mas centenas, milhares de outras que mandam e-mail, que mandam mensagem, que dão feedbacks no YouTube, no Facebook, seja porque estão virando a chave justamente com esse tipo de abordagem que eu tenho feito recorrentemente, sistematicamente aqui nas redes sociais, com relação a evitar o giro, evitar caça-topo, evitar caça-fundo, procurar a tendência. Então, para mim, é claro, não adianta chegar o professor do cursinho lá, análise técnica ABCD, beabá da análise técnica, não sei o quê, e falar, ó, meu aluno aqui, ó, ganhou 10 mil reais depois de fazer minha aula. Porra, não adianta. Tem que chegar e falar, beleza, você treinou quantos? 1.000? Quantos ganharam? Ah, um ganhou 10 mil. Ah, 10 ganharam 10 mil. Não adianta. Eu sei que pelo feedback que eu recebo, todo mundo que vem para a sala, girar o dia inteiro, caçar topo e caçar fundo o dia inteiro, é o caminho para quebrar. É o caminho para quebrar. E quebrar não é quebrar conta de R$ 1.000, de R$ 5.000, não. É quebrar conta de 200, 300 mil. Um colega ontem na sala deu feedback, perdeu 2 milhões e meio. 2 milhões e meio operando. 2 milhões e meio operando. Então tem bolso de todos os tamanhos nesse mundo, galera. Desde quem está começando com 100 pratos até, de repente, quem tem um puta patrimônio e separa uma bolada para ir para o trade, para aumentar mais ainda essa expectativa, e que perde uma bolada, uma fortuna assim, que a maioria de vocês nunca imagina ter nas mãos. Perde operando em um ano, 2 milhões e meio. Essa é a realidade com a qual eu trabalho. Então, para mim, e também não é só isso. Toda a teoria que eu já absorvi, tudo que eu já estudei, indica que não se ganha dinheiro de verdade, dinheiro para valer, fazendo giro, né? De novo, com exceções, mas eu não dou aula para exceção, eu dou aula para regra. A regra mostra que 99% está perdendo tudo, perdendo tudo. E aí perde tudo, perde patrimônio, perde esposa, perde o respeito dos filhos, perde os filhos, sabe? Perde tudo. E alguns perdem a vida, infelizmente. Temos que dizer isso. Alguns perdem a vida. Não, 2,5 bi não, 2,5 milhões. Milhões. Não é bi, não, é milhões, pelo amor de Deus. 2,5 bi até eu acho que fazia uma loucura se eu perdesse. Porque 2,5 milhões eu já perdi também. Não em um ano. Mas o que eu estava falando? Então, esse é o padrão, é o padrão dos traders, né?
são induzidos, seduzidos a girar para cacete e quebram a conta. Mas por que eu estou falando de giro? Já eu bato no giro há anos, vocês sabem disso, há anos, e eu sofro consequências, golpes baixos, escrotices há anos também por causa disso. Mas não vou parar e foda-se. Eu estou falando do giro porque quem gira não tem condição de fazer um diário. Não tem condição de fazer um diário. No final do dia, vai lembrar das 30 operações que fez? Pô, o cara, no outro dia o cara estava comentando aqui de que tomou 6 stops antes da 9h30. Porra, será que ele teve tempo de registrar 6 operações? E o que teve de diferente do Kendo das 9h05, das 9h10 que ele entrou? Ou ele tomou stop e virou a mão? Ou ele começou a fazer preço médio? A troco do que fez preço médio? Você fez uma entrada, deu errado, fazer preço médio? Deu errado, você sai. Não tenta consertar com preço médio. Deu errado, você sai. Né? Então, a questão do giro, para mim, é terrível, porque ela elimina uma das coisas que todo trader profissional e vencedor tem que ter, diário. Sem diário, não adianta. Sem diário, não adianta.